na nossa partilha. Deus abençoe. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui conosco, partilhando a palavra de Deus, nos ajudando a orar. Obrigada, viu? Deus abençoe. Olá, queridas, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, então, tá linda, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. É uma alegria poder estar com vocês de novo. Né? Com muita alegria eu recebi o convite mais uma vez da Clau e pude responder a vocês. É sempre muito bom falar da palavra de Deus. É sempre muito bom falar da palavra de Deus para as mulheres. Né? Mulheres que têm decidido fazer a diferença nas suas casas, nos seus lugares, né? Nos lugares em que vocês se encontram. E isso é um grande privilégio que Deus nos dá nesse tempo em que nós vivemos, esse tempo em que tudo vai contra aquilo que Deus quer, né? Tudo. A política, até a própria ação da igreja, vai tudo contra aquilo que é vontade de Deus, né? Tudo que estão oferecendo para nós. E nós temos uma grande graça de sermos infundidas pelo Espírito Santo, que nos faz desejar da água viva, beber a água viva, que é o próprio Senhor. Então, para quem não me conhece, eu sou a Agnes, eu tenho 40 anos, sou casada com o Mariano há 20. Este ano nós vamos completar 21 anos de casados. Nós temos 5 filhos. Sou missionária na Aliança de Misericórdia. Hoje nós moramos na Zona Leste, em São Paulo. Tocamos a missão aqui no Parque São Lucas. Para quem mora aí perto, fica o convite de conhecer a nossa casa. Depois eu posso passar o endereço. A Cláudia me passou aí que vocês viveram um seminário sobre os pecados capitais, né? Então, só repassando rapidamente, né? Então, é a gula, a luxúria, a inveja, preguiça, ira, soberba, avareza, né? Palavrinhas aí que a gente ouve muito falar, que a gente vive elas no nosso dia a dia, mas a gente tem uma grande dificuldade em reconhecê-las na verdade em nossas vidas. E a Cláudia me pediu para falar sobre o que fazer para derrubar as muralhas do pecado. Né? A gente, rezando por este momento, né? O Senhor me deu algumas palavras que eu vou citar aqui no decorrer da nossa conversa. E eu quero começar com Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz assim: sei que em mim, isto é, em minha vida instintiva, não habita o bem. O querer está ao meu alcance, mas não o executar o bem. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. Então, nós conhecemos, né? E já não temos mais a ignorância, nós sabemos e conhecemos aquilo que são portas de entrada para muitos pecados graves em que nos tiram da graça de Deus e nos tiram da presença de Deus. Então, o primeiro passo que eu queria dizer para vocês, e que as meninas começaram falando, a gente já reconhece em nós. Mas o Senhor falava muito forte no meu coração hoje. Será que nós já conseguimos reconhecer de fato esses pecados que nos fazem perder a sua graça, perder a amizade com Deus? Porque todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu cometo um pecado, eu perco a amizade com Deus. Eu rompo a minha amizade com Deus. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso reconhecer
aquilo que me move, o mal que eu pratico. Porque, de fato, fazer o bem, desejar fazer o bem, a gente deseja mesmo. A gente acorda, né, desejando fazer um monte de coisas boas, né? A gente acorda desejando organizar a casa, a gente acorda desejando fazer um dia diferente, a gente acorda querendo rezar o rosário, a ladainha, a gente acorda querendo fazer tudo de bom, né? Mas, no decorrer do dia, a gente acaba fazendo o mal que não queremos. Então, a gente precisa, de fato, se conhecer, reconhecer o mal que está em nós, aquilo que age e que influencia as minhas ações no decorrer do dia. Se é a gula, se é a luxúria, se é a inveja, se é a preguiça, se é a ira, se é a soberba, se é a avareza. Nós vivemos numa geração aí bem preguiçosa, né? Que é bem tendenciosa à preguiça, né? As nossas avós, as nossas bisavós lavavam roupa na pedra do rio, né? A gente hoje, né, lava na máquina e ali, né, bota tudo para ela fazer sozinha. Mas, né, a gente precisa conhecer e reconhecer aquilo que nos influencia a perder a amizade de Deus, a perder a amizade com Jesus. E aí a gente precisa fazer como uma pecadora que caiu aos pés do Senhor, né? E lavou os pés do Senhor em lágrimas, reconhecendo que era pecadora, né? E que era caída. Nós precisamos fazer isso, reconhecer que somos pecadoras. Né? Santo Inácio de Loyola, ele ensina a fazermos um exame de consciência todos os dias, à noite. Eu indico aí vocês nessa primeira dica, né, de conhecer e reconhecer para derrubar as muralhas do pecado, que você possa, todos os dias, buscar fazer um exame de consciência antes de dormir. O que eu fiz hoje, né, qual o mal que eu cometi hoje e qual o bem que eu deixei de cometer, qual bem eu deixei de fazer, né, que eu queria tanto fazer, qual bem que eu deixei e qual mal que eu fiz mesmo não querendo fazer. O segundo passo para derrubar essas muralhas é parar de se vitimizar. A gente tem uma grande tendência a nos colocar no papel de vítima de toda a situação. Ah, mas eu estou preguiçosa hoje, né? Primeiro que a gente não assume que a gente está preguiçosa, a gente fala que a gente está cansada, né? Ah, mas eu estou cansada hoje porque eu ontem fui dormir muito tarde, então eu preciso descansar mais um pouquinho, e hoje eu vou comer mais um pouquinho porque eu estou numa dieta, mas não tem problema. Hoje aquela amiga minha comprou um negócio lá, mas, né, eu queria um daquele, né, não sei o quê, mas, enfim, a gente se vitimiza, né, a gente se coloca num papel de vítima da situação, do mundo, né, e a gente precisa parar de olhar para nós como vítima de tudo, a gente precisa parar de olhar para nós como coitadinhas, né? E reconhecer o pó que a gente é, a miséria que a gente é. A gente precisa conhecer que nós fomos feitos do barro, entende? E do barro, e pro barro a gente vai voltar. E o barro é frágil, né? Qualquer batidinha no vaso de barro, ele quebra. Qualquer encostada do pecado, o vaso quebra, entende? Então, a gente precisa parar de olhar para nós com autopiedade, com vitimismo, achando que tudo está contra você, achando que tudo está contra o mundo, né? O universo trabalha contra você. Né? Você está aqui, maravilhosa, perfeita, fazendo tudo que você precisa fazer, mas o mundo conspira contra você e te coloca numa posição de vítima, né? E aí você vive ali
com aquela carinha de sofredora, tem gente que vive até com a cara de sofrimento, né? Uma cara para ver se se alguém olha e fala, o que está acontecendo com você? Para poder derramar aquele rio de lamentações e de murmuração. Uma coisa que o nosso fundador, Padre Henrique, nos ensina sempre: a murmuração é o louvor que nós damos a Satanás. Então, lembre-se disso. Toda vez que você for reclamar, toda vez que você for murmurar das coisas, você vai reclamar que você está cansada, você vai reclamar que você está com raiva, você vai reclamar, né? Vai ficar reclamando. Toda vez que você reclamar, murmurar da sua situação, da situação que você está vivendo na sua casa, toda vez que você murmurar e reclamar, mulher, você está louvando a Satanás. Então, que hoje, a partir de hoje, você renuncie toda murmuração e toda vitimização na sua vida, porque nós precisamos dar glória a Deus. Nós somos criadas para dar glória a Deus em todo momento, em toda circunstância. Nós precisamos romper com a síndrome de Adão e Eva. Você sabe qual é a síndrome de Adão e Eva? Nunca assume o seu pecado, sempre coloca o pecado no outro, né? Quando Deus chegou para Adão e falou, Adão, mas quem te disse que você estava nu? Aí Adão fala, mas foi a mulher, Senhor, a mulher que me deste, foi ela que me deu do fruto. Aí a mulher fala, Senhor, foi a serpente, né? E aí, no fim das contas, a culpa é sempre de Deus, que criou a gente e que criou e que nos colocou neste mundo, neste vale de lágrimas, não é? Então, a gente, enquanto nós rezávamos no começo, né, e toda essa moção do Espírito, e tudo isso que o Espírito ia dizendo, o Senhor também colocava em meu coração. Nós precisamos entender que este mundo é passageiro. E nós precisamos viver como aqueles que sabem que têm a vida eterna. Né? Então, se a gente passa essa vida sem coragem, deixando a vida me levar, que nem diz o pagodinho lá do Zeca, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, nós vamos parar no inferno. É simples assim. É simples. Né? Então, para chegar no céu, minha gente, é suor e lágrima e sangue. Não tem meio termo. Né? Jesus deixa a gente dar alguns dias de glória, né? Tem aquela música que fala também, dias de luta, dias de glória. É assim, a nossa vida é assim, dias de luta, dias de glória. Né? Porque a glória eterna é só na outra vida, né? E a gente tem que viver esta vida com os olhos na outra, né? Que não vai passar. A gente precisa viver esta vida com os olhos que não vai passar. E como é que a gente vai viver essa vida com os olhos na outra? É rompendo com o pecado, é dizendo não todo dia, é recomeçando todo dia, examinando a nossa consciência para que amanhã eu seja melhor que hoje. Eu não posso aceitar. Se Deus me dá a graça de dormir hoje e acordar amanhã, eu não posso aceitar ser pior que hoje. Se amanhã eu acordar, eu não posso aceitar ser pior que hoje. O terceiro passo, meninas, que é importante, e nesse tempo em que nós vivemos de internet e redes sociais, onde a gente só vê glamour e vida boa, a gente precisa parar de se comparar. Né? A gente fica olhando a vida das mulheres bonitas, né? Bem casadas, ricas, filhos bem educados, maridos sarados, né? Você olha o marido da outra, ela todo sarado, bombado, e esse olha para o lado do seu carequinha, gordinho, né? Às vezes fica difícil. Aí você começa a comparar, né? Aí você começa a viver uma vida de comparações. Mas, né, a fulana vive assim, essa vida bonita, porque o marido ganha bem. Porque a fulana vive assim porque é rica, né? Porque não tem filho, porque estudou, porque vai, né, vai numa igreja que o padre abre a igreja,
né? Enfim, não sei. A gente começa a viver uma vida de comparações, né? E vive se justificando. Entendeu? Aí a gente não assume que a gente tem inveja, a gente não assume que a gente tem que a gente é soberba, porque sempre tem uma justificativa nas nossas comparações, né? A gente não se compara conosco mesmo, a gente fica se comparando com quem mostra ter uma vida perfeita, e aí a gente cai num baita de um orgulho, de uma soberba, né? Se justificando de tudo. Aí lá em Jó, capítulo 9, versículo 20, Jó diz assim, ó: ainda que eu tivesse razão, me condenaria, mesmo que fosse inocente, me declararia perverso. Então, esse é o caminho. Entende? Nós somos perversas. Nós somos pecadoras. Nós precisamos bater no peito por minha culpa, minha tão grande culpa. É maturidade, meninas. É crescimento para entender que eu peco porque eu escolho pecar. Se eu perco a amizade com Deus, é porque eu escolho. Eu não posso ficar justificando porque as minhas circunstâncias me levam a pecar. Eu escolhi. Eu escolho pecar todo dia. Então, eu escolho perder a paciência, eu escolho gritar com as crianças, eu escolho brigar com o marido, eu escolho não dar mais de mim. Eu escolho ser egoísta. Sou eu que escolho, não é ninguém que me enfia a goela abaixo, entende? É uma escolha. Então, a gente precisa começar a escolher a fazer o bem que a gente gostaria e não o mal que a gente não gostaria. Entende? Então, ó, o justo, aquele que é justo diante de Deus, não se justifica. Não se justifica. E o ato, quando a gente começa a se comparar, tão logo a gente já se justifica. Então, para de se comparar com os outros. Cada um tem a vida que tem. Não dá para você ficar comparando. Né? Eu tenho 5 filhos, eu não posso comparar a minha vida com a vida de uma mulher que não tem filho. Eu não posso comparar a minha vida de mãe de 5 filhos com uma mãe que tem 12. Entende? É a sua vida. É conhecer, reconhecer, parar de se vitimizar, de murmurar e parar de se comparar. Quando você trilha esta escadinha, este caminho de conhecer, reconhecer, parar de se vitimizar, de se colocar de vítima na situação e de se comparar, aí o passo para derrubar todas as muralhas, confessar. Se confessar, né? Buscando o sacramento, sim, buscando o sacramento, né? Mas todos os dias diante de Deus, nas suas orações da noite, confessar. Confessar que esse dia você perdeu a amizade com Jesus, confessar os seus pecados neste dia. Aí, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 16, diz assim: como filhos obedientes, não vos deixeis modelar pelos desejos de antes, quando vivis na ignorância. Pelo contrário, visto que é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso agir, pois assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, meninas, até aqui éramos ignorantes, não sabíamos, não conhecíamos, mas agora não somos mais, agora nós conhecemos. Como diz a canção, te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram. Então, nós vemos Jesus, nós reconhecemos Jesus,
Nós não podemos mais viver como quem não o conhece, como quem não foi apresentado a ele, né? O Senhor não leva em consideração as nossas faltas, mas a fé que nos anima. A gente reza isso, né? Na Santa Missa. Senhor, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. O Senhor não nos condena, foi o que ele disse. Foi o que ele disse para a pecadora. Quando a pecadora cai aos pés dele, né? Quando a pecadora se reconhece, ele diz para ela: quem te condenou? Ninguém. Eu também não vou te condenar. O Senhor não quer nos condenar. Porém, hoje eu conversava com os meninos na hora do café da manhã, a gente meditou o Evangelho, e foi bonitinho, porque eles falaram assim, que Jesus, né, não julga ninguém, né? Aí eu falei, sim, né, mas Jesus é o justo juiz. Quando a gente se apresentar diante do Senhor, meninos, quando eu, encerrarmos a carreira nesta terra e nos apresentarmos diante do Senhor, Ele não vai nos condenar. Quem vai nos condenar somos nós mesmos. Sou eu mesma que vou me condenar. Ele só vai dar a sentença. Ele vai dizer para mim: vinde bendita do meu Pai para o reino que eu preparei para você desde toda a eternidade. Ou ele vai dizer: tchau, vai lá para a Geena, vai queimar no fogo do inferno o resto da eternidade. Ele só vai dizer isso. Mas quem vai me julgar, quem vai me condenar sou eu. Diante do justo juiz, vai aparecer toda a verdade da nossa vida. Por isso, hoje, pedir a graça de Deus de reconhecer as nossas verdades, de assumir as nossas misérias. Mas não é para se conformar com isso. Não é para viver a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é. É reconhecer, assumir. Como disse Agostinho, Santo Agostinho dizia, conhece-te, aceita-te, supera-te. É isso. Enquanto eu não aceitar a miséria que eu sou, enquanto eu não reconhecer a pecadora que sou, eu não tenho como ser melhor. Eu não tenho como ser santa como o Senhor quer que eu seja. Não tenho, eu vou continuar vivendo na ignorância. E não é por falta de conhecimento, é por teimosia mesmo. É por imaturidade. É por não abrir-se à graça de Deus, que todos os dias bate a minha porta, que todos os dias fala, deixa eu entrar. A gente vive falando que quer servir a Deus, a gente vive falando que quer ser como a Virgem Maria. E como é que vai ser? Como é que se coloca isso em prática? Servindo. Servindo, gente, não tem outra alternativa. Porque o servo não é maior que o Senhor. Se o meu Deus, se o meu Senhor passou esta vida nesta terra, se colocando à disposição e a serviço do Pai, e até o último momento foi açoitado, foi cuspido, foi crucificado. Por quê? Por que que eu acho que eu tenho que passar essa vida só nos dias de glória? Nós precisamos entender que o Senhor se manifesta a partir de nós. Mas enquanto eu sou um poço de pecado, enquanto eu não reconheço a minha miséria, eu não vou dar de beber ao Senhor. Quando ele sentou no poço, ele pediu de beber para a samaritana. O Senhor tem sede de almas, o Senhor tem sede. E quem vai saciar a sede do Senhor somos nós. Mas enquanto nós não assumimos quem somos, enquanto nós não assumimos a miséria que somos, nós não nos tornaremos imagem e semelhança do Senhor.
Nós precisamos conhecer-nos, aceitar-nos, superar-nos. Não ter medo de terminar o dia espremida como um limão. São José Maria Escrivá dizia isso, né? Que ele queria terminar todos os dias espremidos como um limão, cada dia. Isso é porque a generosidade com que eu me entrego, a generosidade com que eu entrego as coisas da minha família, as coisas das pessoas que convivem comigo, a missão que temos, ao trabalho, muitas trabalham fora. Aí, por trabalhar fora, chega em casa achando que não tem que fazer nada em casa, né? Nós não precisamos ter medo de judiar isso aqui, ó. A carne precisa ser maltratada, entende? Precisa ser maltratado. Não é descuidar do corpo, me entendam bem, né? Não é descuidar do corpo, descuidar. Nós somos templo, precisamos cuidar do templo. Mas nós não podemos ter medo de judiar da carne, porque senão a gente cai nos pecados da carne, naquilo que é mais gostoso de fazer. O que é mais gostoso? Acordar às 5 da manhã, acordar às 8, às 9, às 10? Né? O que é mais gostoso fazer? Né? Deixar a criançada ir dormir ou ser a última a dormir, espremida como um limão, sem não aguentar mais nada, e ser a primeira a acordar, para que todos possam usufruir de um café bem feito, para que você possa ter o seu momento com Deus, antes de todo mundo acordar. Né? Somos chamadas, meninas, a uma vida de cruz. Né? Não tem outra saída para aqueles que querem ir para o céu. Né? Nós estamos vivendo aí esse tempo de pandemia e de tudo mais, né? Mas se a gente parar para pensar, se a gente ficar se deixando levar pelas situações, né? A gente sempre vai cair na murmuração, né? E aí a gente vai buscar a Deus, como as meninas falavam na oração inicial, a gente vai buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está rezando assim, ai, Senhor, acaba com a pandemia, né? A gente fica rezando assim, e nós sabemos que o nosso Deus tem o poder de acabar com tudo. Mas e aí? Né? Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Deus tem purificado os seus escolhidos. Nós precisamos rezar e clamar a Deus para termos coragem de ser santas, porque é a santidade com que nós buscamos viver esta vida é que vai valer depois, porque vai chegar o tempo, e não demora. Todas conhecem a profecia de Padre Jonas, que diz que esta geração viria à volta do Senhor. E ele está lá, Monsenhor, velhinho, mas bem vivo. A gente precisa ter os olhos voltados para o céu. Porque vai chegar o tempo em que vão bater na nossa porta e vão dizer, renuncia à tua fé, senão você vai morrer. E aí? E aí? O que você vai dizer? Então, nós precisamos clamar pela cura das pessoas, para que Deus amenize os sofrimentos, mas nós precisamos entender que este mundo é assim. É assim. Né? E o Senhor, quando ele reza, quando ele faz aquela oração lá no Evangelho de João, ele diz assim, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles deste mundo, mas que o Senhor os dê ânimo e coragem para viver o que precisa ser vivido aqui. Então, se é tempo de sofrimento, meninas, se é tempo de penúria, nós precisamos ter coragem, como mulheres de fé, como mulheres restauradas, como mulheres tocadas pelo Senhor. Nós precisamos fazer a diferença.
e não ir no embalo. Nós precisamos confiar de verdade. Um canto novo, não é? Que ele colocou em nosso coração, um canto novo que ele colocou em nossa boca. Então, que a partir de hoje seja louvor, glória a Deus. Ah, mas, Agnes, você é louca, você não sente, né? Você não está parecendo um iceberg, você não sente as pessoas que estão sofrendo. Claro que eu sinto. Mas a gente não pode paralisar, porque essa é a estratégia do inimigo, é nos enganar. Se a gente fecha os olhos no sofrimento, a gente come a maçã, né? A gente come o fruto de novo. Se a gente fecha os olhos, a gente come o fruto de novo. A gente precisa estar atenta, senão a gente vai perder o jardim de novo. Quem me acompanha nas minhas lives lá toda terça-feira, 5h45 da manhã, sempre bato nessa tecla. A gente precisa voltar para o jardim e não sair de lá de novo. Nós perdemos. E Deus nos chamou, Deus abriu a porta para nós, Deus abriu o portão do jardim de volta. Vamos entrar e não vamos sair. E como é que a gente vai entrar e não vai sair? É sendo forte e corajosa, assumindo o nosso lugar, assumindo a nossa fé sem medo, amando, servindo até o último. Servindo até doer, até sangrar. Espremida, esprema um limão, arranca tudo o suco dele, todo o suquinho dele, e vê como é que ele fica. Deixa pendurado lá na cozinha e fala, Senhor, é assim que eu quero ser. Porque é só assim que a gente vai derrubar as barreiras do pecado. É só entregando tudo que a gente tem. É só amando aos outros mais que a nós mesmas, entende? É só deixando o egoísmo de lado. Parar de achar que nós somos dignas de alguma coisa. Parar de achar que nós somos dignas de serviço, de reconhecimento. E dar. E dar. E encontrar a voz do Senhor, que todo dia fala, sede santa como eu sou santo. Sede santa como eu sou santo. É isso que o Senhor grita todo dia para nós. Eu queria cantar uma canção para vocês que eu gosto muito. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, porque eu tinha separado o playback no celular e ia fazer a live pelo computador, mas o computador deu pau, eu estou tendo que fazer pelo celular, né? Então, eu vou tentar cantar no gogó mesmo. E eu queria que vocês pudessem entrar no mistério dessa canção para a gente poder arrematar aí esse momento, né? Uma canção da Eliana Ribeiro que fala Leva-me Além, o nome dela. Talvez vocês conheçam. Que diz assim: nos dias difíceis da vida, quero enxergar degraus de santidade, os obstáculos quero vencer, pelo desejo de ser mais de ti, em cada detalhe quero sentir a tua mão de pai a me moldar, para tornar-me o que devo ser e levar-me mais perto de ti. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso, minha força acabar, sustenta-me. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso, minha força acabar, sustenta-me, leva-me além, supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além e firma os meus passos na tua vontade, Senhor, pois tudo que eu quero é ser só teu. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me, santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor.
quando você tiver dúvida, quando você tiver medo, quando você tiver com a preguiça batendo, com a inveja te rondando, né? Porque a palavra de Deus também diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, que o demônio é como um leão a rugir, só esperando o momento certo para abocanhar e engolir os filhos de Deus. Quando você tiver dúvida, olha para o Senhor. Não tira os olhos dele. Tudo, né? Que tudo seja voltado para ele. Quando você estiver com sono e a criança chorar, que seja o choro do menino Jesus a te acordar. Quando você chegar cansada em casa e tiver tudo bagunçado, que você possa ter coragem de seguir, de cumprir ali o teu dever, pensando que o Senhor, é para o Senhor que você faz, é por Ele, que Ele é o sentido de tudo, que Ele é a razão de tudo. E aí, quando chegar lá no dia derradeiro, aquele dia em que nós vamos nos encontrar com o amado, no último dia, ele possa olhar para mim, para você, e dizer assim, ó, farei o vencedor sentar-se em meu trono junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei junto ao meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça e escute o que diz o Senhor e o Espírito à igreja. O Senhor quer olhar para mim e para você, mulher, e dizer, você venceu. Que bom que você venceu. Que bom que você chegou. Que bom que você está aqui comigo. Eu sei que foi difícil pra caramba. Eu sei que não foi fácil suportar as tribulações da vida, mas você venceu. Eu quero ouvir isso e eu quero que vocês ouçam também. Amém, queridas? Bendito seja Deus. Obrigada, viu, por mais um momento com vocês. Nós que agradecemos, Agnes. Obrigada, Deus abençoe e continue abençoando a sua vocação e a sua disposição em estar conosco. Obrigada, que lindo, viu? Deus abençoe. Meninas, que maravilha, né? Que maravilha está fazendo conosco o Senhor. Quanto aprendizado esse seminário nos ofereceu e o quanto a gente tem aí para exercitar, para reconhecer, né? O quanto nós temos para fazer de exame de consciência, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que serve para que a gente tenha uma conversão diária, né? Eu até falei semana passada que é o PHN do pecado, né? Por hoje não. A gente reconhece os nossos pecados, as nossas limitações e tenta aí diariamente superá-los e exercitar as virtudes, né? Que a gente falou também das virtudes desses pecados, que Deus nos conceda essa graça de reconhecer, se converter e buscar a santidade diariamente. Eu queria ver se vocês querem partilhar algo do que a Agnes falou, algo que ficou no coração de vocês, que vocês queiram aí partilhar conosco. A gente tinha combinado de trazer uma frase, e aí a partilha começou e a frase ficou aqui na minha cabeça. E aí agora que a Agnes falou, né, de sermos vencedoras, e isso mexe muito com a gente, né, porque para a gente vencer, ser vencedora, a gente tem que vencer os pecados. Para vencer os pecados, a gente tem que conhecer, reconhecer o pecado que está em nós, acolher esse pecado porque ele é nosso, né? E se confessar e tentar mudar. E se a gente faz isso, a gente é fiel a Deus, né? A gente faz por fidelidade. E a frase que nós tínhamos separado para hoje é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, e a gente até colocou no Facebook durante essa semana, e ela fala assim: não
Não vos chameis para ter sucesso, para ter êxito, né? Te chamei para ser fiel. Então, acho que vem muito, tem muito a ver com a pregação de hoje, né? A santidade é algo que a gente busca todos os dias. E se a gente é fiel a Deus, a gente peca, a gente reconhece de novo o pecado, a gente acolhe de novo o pecado, a gente se confessa de novo. E a nossa vida é assim, né? De cair e levantar com o Senhor. Né? E talvez, quem sabe, cada vez cair menos, né? Então, que a gente possa guardar tudo que foi dito hoje no nosso coração e essa frase, né? Deus não nos chamou para ter sucesso, mas Ele nos chamou para ser fiel. Tá bom? Vocês Se podem... for para cair, que seja nos braços do Senhor. Amém. Amém. Mais uma frase. Se for para cair, que seja nos braços do Senhor. Anota essa aí também. Amém. Obrigada, Agnes. Quem quiser partilhar, está à disposição.